Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, TikTok e Kawaii. Inicialmente, peça o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que deixarei na descrição, pessoal, links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, com descontos exclusivos, link de produtos com descontos exclusivos na descrição. E também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, não sei se vocês já presenciaram por essas situações às quais eu vou, vamos dizer assim, determinar nesse conteúdo, mas propriamente vocês já repararam que mulheres comprometidas, mulheres comprometidas ficam incomodadas com o homem solteiro? Exatamente isso, pessoal, exatamente isso, parece assim uma maluquice, parece uma coisa assim, não, tá exagerando. Cara, é uma verdade, é uma verdade, existem diversos fatores para isso, um deles seria propriamente a inveja, a inveja que elas têm dessa liberdade que o homem solteiro tem, essa liberdade de não conseguir satisfações para ninguém, enfim, não queria se provar o tempo inteiro para a sociedade, até porque aqui no Brasil tem muito disso, de um querer ser melhor do que o outro por conta de bens materiais, carro, moto, etc, mas esses mochileiros, que se medem por bens materiais, não entendem, que o carro que ele tem, todo mundo pode ter. A moto que ele tem, todo mundo pode ter, Mas aqui no Brasil tem muito isso, dos outros querem se medir pela sua régua, querem ser validados o tempo todo pelo externo e não pelo interno, É esse que é o ponto, Porque parece aqui no Brasil que existe uma sociedade muito dependente, validacional dos outros, É esse que é o ponto, Isso é uma mistura de arrogância, propriamente com superficialidade, enfim, pessoal, realmente a conclusão que eu chego é que cada vez mais, cada dia que passa, está cada vez mais, insuportável viver no Brasil, cara, por conta não só dos políticos em si, que muitos políticos são políticos entre aspas, porque eu costumo separar político do corrupto, que são que praticam ilegalidade, mas por conta de todo um panorama cultural, social aqui, parece que eu me vejo assim o tempo inteiro aqui no Brasil como se fosse um alienígena, pessoal. Não sei vocês, não sei vocês, porque eu não me encaixo em lugar nenhum. Simples assim, eu também não estou querendo, não há interesse da minha parte em querer me enturmar, jamais, mas aqui no Brasil, existe muito disso, de te obrigarem a socializar, e quando você procura se afastar da manada, isso acaba incomodando os outros, inclusive ficar na sua, por incrível que pareça, incomoda os outros. Perceberam? Aqui no Brasil, a gente tem uma sociedade que é muito coletivista, o que um faz, outro faz também, A sociedade, de uma maneira geral, ela se vendeu, vendeu sua alma, tá entendendo? Não entende que a salvação é individual, mas propriamente a gente prefere cultivar essa ilusão de querer se medir pela régua dos outros, de querer serem independentes, validacionais e emocionais, tá entendendo?
né? Porque não se garante, parece para mim parece isso, né? Parece que não se garantem sozinhos, tá entendendo? Né? Não suportam sua própria companhia, tá entendendo? Preferem o tempo todo ali estar em bandos, né? Porque propriamente acham que assim irão saciar o ego estratosférico deles, né? E falando nisso, esse também é um dos motivos pelos quais mulheres comprometidas têm inveja do homem solteiro, né? Por conta também do ego estratosférico, né? Vocês sabem, hoje em dia, o quanto que as mulheres, de uma maneira geral aqui no Brasil, são paparicadas, né? É uma arrogância assim absurda, cara. Uma arrogância assim absurda. Você vê que está entranhado em muitas mulheres essa narrativa de empoderamento feminista, né? E qualquer um que se contrapõe já é mal visto, né? Perceberam? Já é mal visto, já é. Não, aquilo ali, não tá entendendo? Né? E já começam e essas mulheres que são comprometidas, vamos dizer assim, elas começam a te rotular, começam a te pôr em caixa, né? Porque tu é isso, tu é aquilo, tá entendendo? Né? Então, cada dia que passa, pessoal, o que eu vejo é que cada vez tá mais insuportável. Não é questão de viver no Brasil, é sobreviver mesmo, né? Sobreviver, né? Não só por conta de aspectos, questões financeiras, né? Aspectos de tu realmente não conseguir vencer, né? Até porque o Brasil é um país impossível de se viver, tá entendendo? Não só por conta disso, mas por conta de crise política, comportamental, tá entendendo? Se você comparar, pessoal, o que era o Brasil na década de 1930 para os tempos atuais, vocês vão ver, vocês vão ter um choque, cara. É só pesquisar aqui no YouTube, vocês vão entender o que eu tô falando. Pesquisa sobre Rio de Janeiro, São Paulo, essa cidade pelo Brasil na década de 1930. Vocês vão ter um choque, cara. É impressionante. É impressionante. Parecia que o Brasil na década de 1930 era uma Suíça, tá entendendo? Era uma Suíça, né? Quer dizer, a sociedade de uma maneira geral se vestia melhor, procurava se vestir melhor, tinha um comportamento mais assim, mais adequado, vamos dizer. Parece que com o tempo, né, a sociedade regrediu, cara. Regrediu, né? Essa é a minha percepção. Né? E, enfim, eu já falei aqui, né, que elas tendem a rotular, elas tendem a... Enfim, né? E eu sou um cara assim que eu não... que eu tenho um mental muito forte, tá entendendo? Eu tenho um mental muito forte, eu tenho um psicológico mais diferenciado, né? E assim, eu não jamais, questões externas assim, pra mim não faz diferença, né? Até porque você não tem como você controlar o que tá externo pra ti, tá entendendo? Você só pode controlar aquilo que está no teu alcance, tá entendendo? Mas não é essa percepção que tem a sociedade de uma maneira geral. Ela, inclusive, também, ela quer te controlar o tempo inteiro. Ela quer moldar o homem, né? Aos prognósticos, né? Vamos dizer assim, a agenda dela, né? Então, aquele homem que, vamos dizer assim, é mais rebelde, né? Que é o meu caso, né? Que é um solteiro assim, um solteiro consciente, é lógico que esse meu perfil ele vai causar muito ódio por conta dessa ideologização das mulheres, com o feminismo, tá entendendo? Que é um braço da esquerda. Propriamente também tem o fato da sociedade de uma maneira geral, né, também dizer, né, querer ser o que a imprensa propaga, tá entendendo? É esse que é o ponto. A doutrinação midiática aqui no Brasil ainda é muito acentuada, tá entendendo? E quando tu se volta, né, a não passar por moldagem da imprensa, né, é lógico que
tu também será mal visto, né? Porque aqui no Brasil até um fator, né, de que que falam, né, que o que a Globo falou tá falado, não pode ser contestado, né? E quando esse homem solteiro, né, questiona, esse também é um fator, né? Que quando ele questiona é, assim, agendas escusas, é lógico que ele vai trazer muito ódio para si, né? Mas assim, isso é fruto de não ser um cara que fácil de se manipular, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Porque quer queira ou não só a sociedade quer controlar o homem, mas também quer moldá-lo aos seus interesses, que muitas vezes é escuso, né? Já falei aqui por inúmeras vezes, a sociedade, de uma maneira geral, vendeu suas almas, vendeu sua alma, tá entendendo? Então, assim, né? É lógico que esse é um fator preponderante que faz com que o homem solteiro seja muito odiado, né? E também tem um outro fator que envolve também essa questão material, né? Cada vez mais o homem está valendo o que tem, né? E propriamente tem muitas mulheres comprometidas que são interesseiras, né? Não aceitam isso, não aceitam o fato do homem não se basear pelo aquele mantra, né? Dinheiro traz felicidade, dinheiro é tudo, bens materiais é que realmente resolvem todos os problemas, tá entendendo? E isso causa também um ódio por parte dela, porque elas não querem que o homem tenha esse tipo de mentalidade, tá entendendo? E falando nisso, né, tem até que falar sobre uma questão que eu já até citei em outros vídeos anteriores, que é o seguinte. Dizem que homens e mulheres são interesseiros, né? O que não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Interesseiros assim, porque o interesse que o homem fala, que quando o cara fala que a mulher é interesseira, né? Porque ela fala também que o homem é interesseiro, só que isso é inválido. Pra mim é inválido, sabe por quê? Sabe por quê? A mulher interesseira, a gente tá falando sobre recursos materiais, recursos financeiros, tá entendendo? Já a mulher elas falam o seguinte, né, que o homem é interesseiro porque só foca ali, né, na beleza da mulher, mas cara, se trata de interesses diferentes, né? Se trata de interesses diferentes, não é uma questão assim de que o homem interesseiro. Porque o que a gente fala, que as mulheres estão interesseiras por conta do aspecto financeiro, pessoal, financeiro. São aquelas mulheres que põem o dinheiro como se fosse um suprassumo, o suprassumo para o homem, tá entendendo? E eu falei aqui que esse aspecto de sucesso pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente aqui no Brasil tendem a associar o sucesso quanto a bens materiais, questões financeiras, e eu tendo a ter uma opinião de que dinheiro não é tudo, tendo a ter uma visão equilibrada. É importante, não vou dizer que não, tá? Para pagar tuas contas, claro, para poder ali viajar, quem sabe, ok, mas não é tudo, tá entendendo? Porque se fosse tudo, por que tantos ricos são depressivos, por exemplo, são depressivos, tem até pesquisas que comprovam isso, e logicamente se tiver 1% de ricos aqui no Brasil, é muito, tá? E logicamente que foi-se aquela época, né, onde te invejariam, né, por conta de aspectos financeiros, né? Hoje em dia tem gente, né, principalmente as mulheres, vamos dizer assim, eu vou dizer uma forma geral, né, por conta da sua luz, tá entendendo? Parece clichê, pessoal, parece assim uma parada assim, uma parada batida, né, mas pessoal,
É esse que é o ponto, né? Não tô falando do sentido assim de aura, não, né? Porque tem uma idiotice aqui no Brasil, né? Dessa competição de formar aura, isso é uma maior idiotice. Tô falando de luz, energia, tá entendendo? Esse que é o ponto. Esse também é um fator que faz com que esse homem solteiro é, que, que sabe viver sozinho, né? Acabe sendo. Acaba incomodando os outros, acaba irritando, né? Mas enfim, pessoal, eu tô falando mais disso porque, cara, pra mim nunca esteve tão claro quanto o azul do céu, tá entendendo? Que mulheres empoderadas, assim, até mesmo que aquelas que vivem de uma forma hipócrita, né? Porque tem aquela Tabata Amaral, tem até que falar, né? A Tabata Amaral, ela arrumou um casamento para ela, né? Sendo que a mesma é feminista, né? Muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Onde já se viu feminista se casar, né? Aqui no Brasil tendem a rotular, né? Tendem a rotular um homem de tudo quanto é tipo de coisa, né? É. Mas para ela é o seguinte, né? Tradicionalismo para ela, né? Casamento tradicional para ela, né? Alguns até zoam nesse sentido, né? Até alteram o termo, né? É casamento tradicional para ela, enquanto feminismo para as outras mulheres. Quer dizer, para ela é o seguinte, né? As mulheres têm que ficar sozinhas enquanto ela fica ali num relacionamento tradicional, tá entendendo, pessoal? É muita hipocrisia, né? Mas a gente não pode esperar outra coisa da esquerda em si, né, pessoal? Certo? É, e resumidamente é isso. Muitas vezes também esse homem solteiro é, é, é odiado, né, por conta de uma agenda, né, de uma agenda de inversão de valores que a esquerda propaga, né, de transformar o certo em errado e o errado em certo, né? A esquerda, de uma maneira geral, ela quer inverter os valores bíblicos, tá entendendo? E esse é um fator também com que faz com que esse solteiro, né, que é insubmisso, né, que é repelente de empoderadas, né, seja muito odiado, né? Inclusive se usam muito termo aqui no Brasil, né, incel e tal, né? Mas isso geralmente, esse termo incel é muito utilizado pelos idiotas, né? Pelos idiotas, né? Enfim, tem até uma frase do Nelson Rodrigues que diz o seguinte, né? Que que os idiotas irão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, né? Até porque eles são muitos, né? E não tem por que falar que o homem é incel, né? Sendo que, por exemplo, hoje em dia o cara pode pagar para ter uma relação, tá entendendo? Pagar, já que tudo hoje em dia está sendo resumido a dinheiro, então ele vai lá e paga pela relação é porque eu particularmente eu não quero isso. Eu não quero isso para minha vida porque não quero que meu lado espiritual seja vamos dizer assim, desvirtuado, né? Tem gente que vai considerar isso tolice, né, que eu tô falando, mas eu acredito que o aspecto espiritual tem que ser levado a sério, né? Até porque eu acredito muito nisso, né, nesse mundo espiritual, né? É lógico, né, longe de ser perfeito, pessoal, eu acredito que o GPzismo não é um lugar bacana para o homem, né? Até porque eu vejo muitos casos, né? Enfim, então não vale a pena a gente falar muito sobre isso não, mas enfim, né? Já que tem muitas mulheres que falam que o homem tem que ganhar 5 mil, 10 mil, né? Então que o cara pague logo, né? Que o cara pague logo por uma relação íntima, né? Porque hoje em dia, pessoal, tá realmente superficial a parada, né? E essa superficialidade dificulta, né? Dificulta as relações de gênero, né? As relações de gênero, né? Quer queira ou não, né? Não é que está sendo tão difícil de se relacionar hoje em dia, é que está acontecendo um apartheid mesmo, né? E, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Pessoal, né? É lógico que
É lógico que tem outras questões pelos quais esse homem acaba sendo odiado, né? Mas de qualquer forma, esse homem solteiro seja odiado, mas de qualquer forma, é importante trazer aqui os principais motivos pelos quais isso acontece, né? Eu propriamente já passei por muito hate, não só por mulheres empoderadas que são encalhadas, né? Mas também por aquelas que se encontram nessa situação de estarem comprometidas e verem que tu tá vivendo, e verem que tu tá é, analisando a sociedade de uma forma diferente, elas tendem até porque hoje em dia o pensar diferente virou um tanto que proibido no Brasil, né? Perceberam? Certo, pessoal? Até para não me delongar muito, né? Eu vou encerrando por aqui, né? Lembrando, pessoal, deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Né? Links de produtos com descontos exclusivos na descrição e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.